Bom dia, ouvintes da Vibe Mundial. Novamente eu e Nakamura-san estamos aqui agradecendo a vocês pela audiência e agradecendo ao Pai por mais esse dia de hoje. Bom dia, Nakamura-san. Bom dia, ouvinte. Bom dia. Então, agora eu quero conversar com você que tem aí mágoas do passado, né? Quem não tem? A maioria tem, né? Teve problema com mãe, com o pai, com o irmão, com o namorado, com o amante, sei lá eu, com o namorado, enfim, teve aí um monte de coisas, né? Até com o marido, ex-marido, não é? Tantas histórias, cada um carrega a sua história. Mas, então eu quero falar com essas pessoas que têm realmente a mágoa do passado. A mágoa do passado é igual espinho. Um espinho que vive cutucando você a vida inteira, que cutuca, você quer fazer as coisas, mas aquela dor te incomoda, você não consegue fazer as coisas não se desenvolvem na sua volta, porque está tendo aquele espinho que está te machucando. Você não deixa que ela saia, mas também fica curtindo essa dor, fica xingando, fica irritada e vai ficando até doente, porque não, né? Mas um dia você decide tirar esse espinho. Puxa, pronto, acabou esse espinho. Nossa, que alívio. Puxa vida, por que eu não fiz isso antes? Para que eu vou ficar sofrendo? Aí então a sua vida começa a acontecer, sabe por quê? Porque agora não tem o que bloqueia a sua vida. E olha, uma dica, tem muitas coisas para falar, mas nosso tempo hoje é muito curto. Muitas dicas para vocês, mas o mais importante, cuidado com mágoa de mamãe e papai. Cuidado, né? É melhor tirar esse espinho. Eu conheço histórias e mais histórias, né? De pessoas que carregaram essa mágoa a vida inteira. E olha, aconteceram tantas coisas, vocês não fazem ideia. Pois é, continuando aqui o nosso programa de hoje, nós já estamos com o Fábio Torres na linha e vai falar conosco. Bom dia, Fábio Torres, como vai você? Tudo bem? Bom dia, Eda. Bom dia, Nakamura. Bom dia, Fábio. Bom dia, mas bom dia mesmo, né? Porque hoje eu quero falar de uma coisa que muitas pessoas estão sofrendo. E eu quero também que você fale um pouco sobre a biorressonância, que as pessoas ainda não sabem o que é bem a biorressonância, porque antigamente eu fiz um exame de biorressonância e foi assim, assim, assado. E hoje é uma coisa bem diferente. Eu gostaria que você abordasse esses dois assuntos, pode ser? Claro, Eda, vamos lá, vamos começar com a biorressonância e depois a gente vai deixando correr. Isso. Muito legal isso aí, né? Tá, isso. Então, pessoal, o que é a biorressonância? A biorressonância é uma forma de ver o seu organismo, como é que está tendo interação com o seu corpo. Para traduzir de uma forma mais fácil, sem falar do equipamento ainda, as pessoas perguntam assim, Fábio, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa. Mas você é uma energia tendo uma experiência humana. Sim, Se nós pensarmos um pouco mais antigo, nós somos almas, energia. Sim. E essa energia entrou num corpo humano. É isso aí. Como a gente costuma falar na física, Eda, Sim. a representação de um elemento se dá pela sua forma da energia. Sim. Por isso que antigamente era tão filosófica essa conversa. Então, é assim, mas a energia elétrica tem um átomo, por exemplo. Sim. Não. A energia elétrica formou um átomo, que é a forma física dele. Então, a energia vem antes. Né? Então, nesse parâmetro, o nosso corpo é um parâmetro energético. Então, quando a gente faz um exame, que vai traduzir por uma questão física, o exame da biorressonância é como se entrasse pelas suas mãos uma pequena energia, como se fosse uma pilha, daquelas pilhas antigas, né? Ela circula o seu corpo, vai em todos os seus elementos e traz de volta de como está seu corpo. Sim. É como se fosse uma sonda que vai sondar aquele local. Sim. É como se fosse um radar igual um morcego, né? É um espião. Um espião, gostei da palavra, muito boa. É um espião que vai entrar no seu corpo quietinho, vai ver como está o seu corpo e vai trazer as informações para mim dizendo, olha, tá desse jeito, né? E daí, com essas informações da nossa tela, Eda, aparece lá energeticamente como está a sua circulação, o seu coração, o seu rim,
o pâncreas, o intestino, o fígado. Aí mostra também a questão de como você está em equilíbrio energético na sua parte emocional, no seu equilíbrio, nos seus ossos. E por incrível que pareça, muita gente leva susto. Eu vou até contar um caso rapidinho antes de terminar da biorressonância. Teve uma pessoa que falou assim para mim: Fábio, vamos fazer a biorressonância. Era a primeira consulta dela. Eu disse, tá bom. Aí na consulta eu vi um desequilíbrio na parte da insulina. Veja bem. Aí eu disse, mas olhei a insulina, estava desequilibrada. Olhei o pâncreas, estava funcionando. Aí eu disse, caramba, é estranho, porque isso mostra tudo no exame. Eu disse assim, sabe uma coisa? Faz um exame de sangue. E a gente pede também, né? Procura o médico, faz o exame de sangue e verifica, porque a gente pergunta se a pessoa tem diabetes. É claro, ela disse, não tem. Eu disse, tá bom, você está com dificuldade de emagrecer? Sim. Eu digo, então faz o seguinte, você busca o médico e pede para ele fazer o exame de diabetes. Eu acho que você está com resistência insulínica. Isso é um assunto bem legal, resistência insulínica, viu, Eda? Que as pessoas nem sabem às vezes o que é. Nem sei. Tá? Nem sei mesmo. Ai, muito bom. Mas eu vou falar um pouquinho porque é bem interessante. E daí a pessoa voltou depois de 30 dias. Ela disse, Fábio, o meu médico falou que eu estou com resistência insulínica quase caminhando para diabetes. Eu digo, como é que você viu isso? Eu digo, pois é, porque eu vi um desequilíbrio no teu pâncreas, um desequilíbrio com açúcar. Aí que eu acho interessante. Como é que você vê um desequilíbrio no pâncreas e você já pode chegar nessa conclusão? Aí é onde volto. Você é um bioquímico que conhece o que vai ocasionar aquele problema no pâncreas dela, né? É isso que é interessante. Esse que é a parte, como você falou, é o fato de saber fazer a leitura correta, exato, né? Exato. Então, e aí, o que é resistência? Vamos traduzir resistência insulínica rapidamente. Então, nesse exame, ele aparece na minha tela vários números. As pessoas que vão olhar normalmente vão dizer, para mim é só número, mas para mim é o mapa do seu corpo. Para mim, eu consigo saber se a pessoa teve uma doença, se ela vai ter, ou se ela tem um problema de uma disfunção genética, ou se ela não tem. Eu pego crianças e eu consigo saber se essa criança pode ter um TDAH no futuro, Eda. Nossa. Consigo verificar isso no equipamento, é muito legal. Quer dizer que... E a gente consegue tudo de forma energética. A gente consegue então ver como está o órgão longe, embora ela não sinta nada, mas energeticamente, ela lá para frente, ela vai ter um problema naquele órgão. Que já está acusando, né? Existe um estudo ainda sobre essa parte, que é da radiestesia, que diz que o nosso corpo perispiritual, ou espiritual, né, nosso corpo energético, ele, se você vê um desequilíbrio nele, o erro do problema físico vai acontecer. É só uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo, exatamente. Então, o suplemento, as pessoas acham que ele só equilibra o fator corpo. Está totalmente errado. O suplemento, ele equilibra o fator energético também. Aí que está a diferença. Mas deixa eu falar um pouquinho da resistência insulínica, Eda. Tem um tempinho, 2 minutinhos? Pode ficar à vontade. Não foi programado, tá, pessoal? Por favor, não foi mesmo. Surgiu essa possibilidade. Né? Resistência insulínica é aquela pessoa que não consegue perder peso. É aquela pessoa que diz assim, Fábio, eu fico sem comer e continuo com o mesmo peso. Ou quando come uma folha de alface ganha 1 quilo. Exatamente. Isso é resistência insulínica. Que a resistência insulínica é a energia, a nossa insulina, ela não consegue, o açúcar não consegue entrar na célula para trabalhar. E o nosso corpo, ele não consegue produzir a insulina, não porque ele está com defeito, mas simplesmente porque ele não entende esse processo por causa da intoxicação. Entendi. Quer dizer, por causa da intoxicação. E a resistência insulínica leva a dores de cabeça, leva a outros problemas, até como Alzheimer, Parkinson, esclerose, dores no corpo, fibromialgia. Nossa, isso aí vai em montes de doenças. Sim, olha só. Eu não conhecia essa palavra, viu? Como é que é outra vez? É chamado resistência insulínica. Resistência insulínica. Ele não aceita a insulina, você dá insulina, mas ele não entra na célula como deveria. Muitas pessoas que têm diabetes e ainda por cima
tomam insulina, muitas vezes elas só têm resistência insulínica. Que interessante. É uma loucura isso, né? Uma loucura. E você me falou que, assim, agora, através desse exame, você consegue ver o sangue também, como está e tudo mais? Consigo sim, Eda, porque teve até um outro cliente que veio, você vai lembrar dele, é um antigo nosso de Minas Gerais, ele pegou e ele veio e disse, Fábio, tá tudo bem? Eu digo, olha, eu vejo que o teu sangue aqui, ele parece que está alterado. Então isso mostra que ele deve estar mais grosso, traduzindo português, mais grosso que o normal, mais espesso. Ele falou, será? Ele foi fazer o exame, e daí ele demorou para fazer o exame, né? Eu disse assim, olha, eu fosse você procurar bem rápido. Ele começou a ter problemas de visão. O que aconteceu? Ele está tendo, as hemácias estavam tão grandes, que a gente chama de volume corpular, que está no exame de sangue. E aí, quando foi isso, ele quase perdeu a visão. Nossa, olha. Por causa do sangue, porque ele está muito espesso e o coração dele aumentou muito a pressão arterial. Puxa, você veja que loucura. Antes de acontecer o problema, a biorressonância ela consegue enxergar isso energeticamente. Sim. Gente, é muito interessante porque a gente conhece a pessoa e tudo mais, mas eu não sabia que o problema era esse, que a gente não tem essa nem dá para ter tanta gente, né? Que às vezes a gente comenta uma coisa ou outra, mas é muito interessante isso. Por favor, fale mais. Quantas depressões, Eda, eu já peguei nesse exame? Depressão. Quantas e quantas? Que a pessoa diz assim, eu não sabia que eu era depressivo. Ela começa a tomar os suplementos, ela diz assim, nossa, minha vida mudou. Aí ela diz assim, nossa, eu me sentia depressiva, eu não sabia. Olha só. É muito comum, muito interessante. Nossa, a gente já ajudou tanta gente, eu já perdi a conta. É verdade. Né? Por isso que é o que a gente fala aqui, assim, se você não sabe o que tem, vai fazer uma biorressonância. Porque a biorressonância, ela acusa, né? Tantas e tantas pessoas dizem, eu estou indo porque eu não sei o que eu tenho. Vou no médico, não dá nada, faço exames, não dá nada. Como já aconteceu, gente daqui da casa mesmo, já aconteceu isso e de fato acusa mesmo, né? E até, inclusive, eu quero até falar para vocês, ouvintes, que agora no dia 7, semana que vem, semana que vem, no sábado que vem, o Fábio estará conosco, né? Ele vai fazer exame de biorressonância nesse dia. Para quem precisar, por favor, ligue nos telefones que eu vou dar aqui daqui a pouquinho para vocês, porque é muito, muito importante você saber como está seu organismo. Até mesmo porque como uma prevenção, né? O primeiro funciona como uma prevenção, mas muitas vezes, Eda, as pessoas vêm e com realmente problema de quase tratar uma sobrevida, porque não aguenta mais outros problemas como dores e outras coisas. É verdade, a gente fala, eu vou para prevenção, mas não é só prevenção, não. Todos, é incrível, todos têm problemas, né? Incrivelmente tem. Pode comer muito bem, Nossa, é uma coisa espetacular. Agora, nesses minutinhos finais aqui, Fábio, eu gostaria de falar sobre a dor no corpo. Você falou sobre a fibromialgia, mas muitas pessoas têm dores no corpo e não sabem, né? Pode falar 2 minutinhos sobre isso, por favor? Claro, com o maior prazer. Pessoal, isso é muito comum. Isso que a Ilha acabou de falar, dores, é uma coisa tão comum. Porque as pessoas estão sentindo dores, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você pegou e torceu o seu pé. Você torceu o seu pé, você pode fazer uma coisa que nós chamamos de rotacionar a coluna. Tá aí o Nakamura, o professor Nakamura tem um conhecimento incrível sobre isso. Rotacionou a coluna, começa a ferrar a tua própria coluna. Aí você, com a cintura, você começa a ferrar a coluna. Aí você começa a ferrar os teus discos, vai a tua lombar para o espaço. Né? Então, essas dores são dores comuns. Mas tem gente que tem aquelas fisgadas no corpo. É verdade. Que diz assim, do nada aparece uma fisgada na perna, uma fisgada no braço, ou uma dor na perna, uma dor no braço, e vai doendo, e vai fisgando, e fisga o músculo e vai doendo. O que eu faço, Fábio? Isso muitas vezes pode ser fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que ela é difícil de diagnosticar, porque ela está presente, muitas vezes eles confundem com dores musculares.
e é causada por uma bactéria que é produzida no intestino. Ela chega até a corrente sanguínea e começa a pisar no corpo. Pessoas que têm dores de cabeça, ainda quantas pessoas que tinham dores de cabeça chegaram até mim, eu disse, procura um médico para ver tua pressão arterial. A pressão estava alterada, a pessoa tinha dor de cabeça, achava que era enxaqueca. Sim. Nossa. E quantas vezes dores nas pernas e dores nos braços é muito frequente, principalmente com quem tem a resistência insulínica, que nós comentamos agora, que tem a diabetes. Por quê? Porque começa a danificar os nervos. Nossa. Assim, por exemplo, como nós já conversamos algumas vezes sobre herpes, que é o último programa, se eu não me engano, a gente falou a respeito. Herpes, quando causa danos nos nervos, causa danos absurdos, que ficam com dores e fisgadas no corpo inteiro. Exatamente isso. Olha. Então, pessoal, tudo isso existe tratamento através da suplementação. Você consegue nutrir o corpo para que ele te cure. Há possibilidade. Mesmo. É isso aí. Gente, nós estamos agora no finalzinho do nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Fábio, muito, muito obrigada mesmo. E até sábado que vem, né? Já com o seu trabalho. Para quem quiser fazer o exame, o Fábio estará conosco agora nesse próximo sábado. Um grande abraço para você. Tudo de bom, obrigada. Tudo de bom, tchau, tchau. Tchau. Temos com o Fábio Torres, o nosso telefone para você marcar consulta com ele, 5589-5375, 5589-5375, ou no nosso WhatsApp, 11 98 605 4628, 11 98 605 4628. Você tem alguma dúvida, você precisa do catálogo, ver o que é que tem para você, né? Você precisa saber valores, né? Mas não tem tempo. Então, no seu celular mesmo, a partir do momento que você nos adiciona, aliás, já tem tudo lá na segunda página, naquela página onde você adiciona as pessoas, tá? Então, está todo o nosso catálogo lá, para vocês já fazerem as suas reservas de produtos. Os nossos telefones, nosso endereço, Avenida Fagundes Filho, 1037, Estação São Judas do metrô. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos falar com a Bia de Oliveira, porque vai acontecer o curso de Toque Quântico 1 no próximo dia 14, agora estamos muito próximo, né? Então, no dia 14, o curso de Toque Quântico 1, você precisa de ajuda, você precisa de uma técnica, além daquelas que você conhece, você precisa ajudar os outros. Então, tá aí o Toque Quântico, agora no dia 14. E a vocês, a Bia de Oliveira. Bom dia, Bia de Oliveira, como vai você? Tudo bem? Bom dia, Eda. Bom dia, ouvintes da Vibe. Bom dia, Nakamura Sandra. É isso aí, bom dia, né? Agora que tá friozinho, tá um bom dia mesmo para quem gosta de frio. Tem para todos os gostos ainda bem aqui no Brasil, né? É frio, é calor, enfim, é para todos, né? É verdade. Então, Bia, no dia 14 e 15 vai acontecer o curso de Toque Quântico 1, que é o básico que todos devem aprender, porque quem quiser aprender o Toque Quântico 2, ou Supercharger, ou até a saúde autocriada, é obrigada a passar pelo básico, né? É verdade, Eda. O nível 1 é a base de tudo. É a base de tudo, é a base da casa, né? Ninguém pode construir a casa sem a base. E agora, o que vai acontecer nessa base, que é o tudo, né, na verdade? É verdade. Então, nós vamos aprender como fazer a mudança da vibração, né? Sim. Que é uma coisa bastante importante. E, com isso, nós criamos um campo de ressonância. O corpo chega até lá e ele mesmo faz a cura. Então é muito interessante porque todo mundo pode fazer. Não é uma coisa que só você faz, é que você tem dom, é que você não tem. Não tem isso. Agora, tem idade? Tem idade? Se qualquer pessoa pode fazer? Qualquer idade. Também não tem idade, né?
Todos... Não, a princípio não. Se é menor de idade, tem que vir com acompanhante. Sim, né? Sim. Né? E agora, a pessoa que por exemplo, tem 80 anos, ela quer aprender, ela pode aprender, não pode? Pode, né? Claro. Então, o que faz parte do dia a dia é vibração, né? Assim, a coisa que eu acho muito interessante é ainda, para muitos, é muito novo essa tal de vibração, né? Tudo que é uma energia, né? Terapia de energia, nós chamamos de vibracional, né? Então, esta vibração, como é que a gente pode fazer o controle? Você aprende, é uma técnica que é aprendida durante... Nós vamos ter o curso dia 14 e 15 de junho. Então, no sábado, começa às 9 da manhã, vai até às 5h30, 6 da tarde. E ali você aprende como fazer com que você entre na frequência da vibração. Sim. E aí, que é o pulo do gato, que é onde todo mundo aprende como fazer, modificar os ossos de lugar, tirar a dor. Isso. É interessante, porque, olha, quando eu aprendi o toque quântico pela primeira vez, foi uma coisa vibracional, né? Eu não sabia nada sobre vibração, era muito crua nisso. Tinha conhecimento, mas ainda não entendia bem o mecanismo, né, Bia? Então, quando eu fiz pela primeira vez que os ossos do Nakamura se mexeu, quer dizer, eu fiz o curso, voltei para casa e fiz assim no Nakamura para mim não perder a prática, que eu fiquei tão encantada. Gente, os ossos dele se mexeram. Aí eu perguntei para ele, mexeu alguma coisa? Ele falou, sei lá, mexeu alguma coisa, mas eu não sei o que é. Que eles se mexem como se fosse um nenê dentro da barriga da mamãe. Ele se mexe e acabou. E a gente fica esperando mais. Né? Foi assim muito interessante. Eu falei, puxa vida, a vibração é entrar na vibração e falar, né? Você pode se curar, você pode entrar no lugar, como muitas coisas aconteceram aqui durante o curso, né, Bia? É verdade. Nós temos infinitas histórias de coisas que aconteceram e que vão continuar acontecendo. Agora, eu acho que todo mundo deve aprender, porque você tem você para ajudar você quando precisar. Exatamente. Né? Porque eu acho que, antes de mais nada, é primeiro Deus, eu digo assim, primeiro Deus, depois é você e você, depois os outros. Né? Porque se você não tem consciência, se você não souber se curar, se você não souber ter equilíbrio, como é que você vai poder ajudar os outros? Exatamente. Eu achei isso também muito... E aí, a pessoa pode entrar no meu site, que é o www.guiadeoliveira.com.br, ouvir, nós temos entrevistas com o Rony Von, que ele pergunta bastante, eu mostro coisas, vale a pena dar uma olhada. Sim, dá uma olhadinha mesmo, porque vale a pena. Tem bastante depoimentos, né? Tem depoimentos que as pessoas podem ouvir e falar, puxa vida, é como eu me sentia, poxa, se ela consegue, por que eu não consigo? É tipo bem assim, esse desafio, né? Esse desafio. Esse curso, gente, vai acontecer agora no dia 14 e 15. E assim, e no segundo dia, o que vai acontecer? Isso você falou já no sábado e no domingo? Isso. No domingo nós vamos das 9 da manhã às 3 da tarde. Sim. E ali a gente faz a mudança do gosto do vinho, que é uma coisa muito importante. Isso, assim, como é que é? Matar o coelho e mostrar o cajado, né? Exatamente. Porque é onde você fala assim, eu posso, né? Onde você se a pessoa falar, eu não bebo, não tem importância, a gente faz em água com gás. Sim, com água com gás, né? Aí é onde você vê que você tem convicção daquilo que está fazendo. Nossa Senhora, já passou-se o tempo, Bia, que maravilha, né? Bom, então dia 14, dia 15, Bia de Oliveira estará conosco. Muito obrigada pela sua participação. Até então o dia 15, né? Semana que vem estaremos juntas novamente. Um grande abraço, Bia.
Um grande abraço. Tudo de bom, tchau, muito obrigada. Pois é, pessoal. Então, a Bia de Oliveira, 14 e 15, próximo, todos podem fazer esse curso de toque quântico do nível 1. Depois, então, você poderá fazer as sequências, tá? Mas primeiro é o básico. Os nossos telefones 5589-5375. Repetindo, 5589-5375. Ou no nosso WhatsApp, 11 98 605 4628. 11 98 605 4628. O endereço fica na Avenida Fagundes Filho, 1037. Avenida Fagundes Filho, 1037, Estação São Judas do metrô. Pessoal, já acabamos o nosso programa de hoje. Eu agradeço muito, muito pela audiência. E até então, sábado que vem, às 9 horas. Tchau, tchau.